O segundo painel será sobre saúde. A saúde nas cidades brasileiras vive um abismo real? Convidamos para discutir esse tema o mediador Tiago Uberreich e os integrantes Davi Wippe, secretário de Saúde, Ricardo Barros, ministro da Saúde, Sidney Klassner, presidente do Albert Einstein, e Renato Veloso, diretor do Doutor Consulta. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Bom, muito bom dia a todos. Mais uma vez, a Jovem Pan agradece a todos pela presença, pela visita aqui. Esse é só o primeiro fórum da Jovem Pan. Estamos aqui começando um debate importante, né, em relação à área da saúde, que é o grande desafio de qualquer cidade. É um desafio presente e é um desafio do futuro também. Temos aqui 4 especialistas nesse tema, cada um na sua área, cada um naquilo que compete, né? E o nosso tema aqui, a gente discutindo o tema, é uma discussão aberta. Nós não temos um tempo rígido, fora os 50 minutos, claro, né? E nos últimos 10 minutos as perguntas podem ser encaminhadas aqui para a nossa equipe que está aqui colhendo as perguntas, e no fim a gente passa as perguntas na medida do possível para todos os nossos convidados. Bom, eu começo aqui com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, né? A nossa mestre de cerimônias falou que a saúde nas cidades brasileiras vive um abismo real. Ministro, eu começo perguntando o seguinte: o tema do nosso seminário em relação à saúde, o título é Mitos e Fatos. Eu já começo perguntando sobre o SUS, até uma provocação. É um mito ou é um fato que o SUS não funciona no Brasil? Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. É um mito. O SUS é um dos melhores sistemas do mundo de saúde universalizada. O maior sistema do mundo de saúde universalizada. 95% dos transplantes no Brasil são pagos pelo SUS. 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS. E mais 20 milhões daqueles que têm plano de saúde utilizam, eventualmente, o SUS. Então, não há o que se falar. O SUS é um excelente modelo de atendimento à saúde, é um modelo descentralizado para estados e municípios, a execução é municipal, na ponta da atenção básica. Nós temos 40 mil unidades básicas de saúde no Brasil, todas gerenciadas pelos prefeitos, temos quase 1.000 unidades de pronto atendimento, hospitais municipais, temos também as unidades estaduais de consultas especializadas, hospitais de alta complexidade, média complexidade. Então, nós transferimos 80 bilhões por ano para estados e municípios executarem ações de saúde. Então, nós temos um modelo que é o modelo sonhado por todos os outros países do mundo, de acesso universalizado à saúde. Temos problemas, temos a judicialização, que consome 7 bilhões por ano dos nossos recursos, vamos dizer assim, o conflito entre os mandamentos constitucionais da integralidade, que é a atenção integral ao cidadão, e da universalidade, que é atender a todos. Como a sociedade tem uma capacidade limitada de pagar impostos, evidentemente não se pode dar tudo para todos. Então, o ideal é que o Supremo Tribunal Federal, nestas ações que está julgando de medicamento de alto custo e de eficácia, que é registro na Anvisa, decida que o SUS é tudo que está disponível no SUS para todos. São 850 medicamentos, 4.500 procedimentos, todos de livre acesso aos brasileiros, até porque eu, como gestor do SUS, gostaria de ter uma tarefa que eu pudesse entregar à sociedade. E o tudo para todos nós não poderemos entregar porque as pessoas não têm essa capacidade contributiva de alimentar o sistema indefinidamente com pagamento de impostos, e nós não podemos continuar fazendo, como já fazemos há 5 anos, déficit fiscal primário. Então, nós esperamos equilibrar o país. O presidente Temer está muito empenhado nas reformas, no retorno ao crescimento econômico, nas oportunidades de emprego. O Congresso Nacional não faltará
aos brasileiros nessa tarefa e nós esperamos poder retomar um momento de mais clareza. Mas a saúde brasileira é um exemplo e o SUS funciona. E eu vou repetir, não falta dinheiro, falta gestão. Enquanto não gastarmos bem o dinheiro que temos, não vale a pena pedir mais dinheiro para a sociedade. 80% dos exames de imagem dão o resultado normal, 30% das consultas especializadas o interessado não comparece, 50% dos exames laboratoriais, sequer o interessado vai buscar o resultado. Então, enquanto isso, milhares de outros estão na fila para esses mesmos serviços que são desperdiçados. Então, a informatização de todo o sistema é o grande desafio, e é grande desafio por quê? Porque não é dotar de computadores, de conectividade, não. É convencer os colaboradores do SUS a serem controlados. Eles não querem ser controlados no seu horário de trabalho, naquilo que dispensam na prescrição médica, não dá mais para furar fila, não dá mais para passar o amigo na frente da cirurgia, não dá mais para entregar o medicamento para quem não precisa. Então, controlar o sistema é o grande desafio e é isso que nós vamos fazer. Em poucos meses estaremos com tudo informatizado e a saúde será melhor ainda do que já é no Brasil. Secretário Davi Wippe, ainda falando sobre essa história que o ministro falou, sobre a judicialização. E eu conheço também o senhor há pouco tempo, né? Inclusive, o senhor fala muito sobre a defasagem da tabela do SUS. O ministro outro dia falou na Jovem Pan, e eu fiz justamente essa pergunta para ele sobre a defasagem da tabela do SUS. Eu pergunto, por que não se reajusta a tabela do SUS aqui no Brasil? Pois é, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, saudar a todos. Eu penso muito parecido com o ministro, com algumas poucas diferenças. Primeiro, o SUS é um grande serviço prestado a todos os brasileiros e funciona muito bem. Ora, existem peculiaridades que tornam cidades e estados diferentes. O subfinanciamento da saúde, na minha visão, é indiscutível. O governo federal, do ano de 2000 a 2015, repassou menos ao estado de São Paulo 14%. Então, hoje, do ponto de vista de quem olha as despesas, o governo federal arca, em 2015, com 25% das despesas do estado de São Paulo, o Estado com 28% e os municípios beirando a 47%. Então eu quero entrar já num outro tema, que é a municipalização, que na minha visão foi uma crueldade com os municípios. Então o primeiro problema é o subfinanciamento. A tabela do SUS não é renovada há muito tempo e ela subfinancia porque, em média alta complexidade, ela paga 40% do que custa. O segundo problema é a qualidade de gestão. E aqui tem um grande desafio do ponto de vista municipal. 70% dos municípios têm menos de 30%, têm menos de 30 mil habitantes. 61,2% desses 70% têm menos de 20 mil habitantes. E 75 municípios representam 75% da população do Estado de São Paulo. Então, fazer gestão é muito complicado. O que eu estou dizendo? Que existem municípios que não deveriam ter sequer hospitais. Você não tem escala para isso. Deveria ter pronto atendimento, recurso de estabilização de vida, mas você não tem escala para ter grandes hospitais. Então, isso é qualidade de gestão. O terceiro problema, que entra num pouco do que já está dito, é o desperdício e o roubo. Infelizmente, cada dia nós comprovamos, a despeito de tudo que nós fazemos, que há roubo em todas as fases do sistema de saúde. E desperdício é isso mesmo. E o quarto problema é a judicialização. Custou para o Brasil 7 bilhões, custou para o Estado de São Paulo 1 bilhão e 200 milhões de reais. Existe a judicialização, que eu entendo como pertinente, direito do cidadão. Existe as excentricidades, que não tem nada a ver. E tem uma parte da judicialização que promove justamente o roubo. Então, nós temos 4 desafios em termos de saúde do Brasil, do Estado, entendendo que o Estado de São Paulo ele é diferente de outros estados. Por quê? O Estado de São Paulo tem hoje 93 hospitais, 55 ambulatórios de especialidades, sendo que 35 com competência de realização de procedimento e diagnóstico invasivo. Então, se eu olhar para o Rio de Janeiro, quantos hospitais tem hoje? Estaduais? Nenhum. O Rio Grande do Sul tem 2. Então, o sistema ele está inadequado,
para o modelo que se criou a despeito do SUS ser um modelo adequado. Sendo que vem muita gente de fora, inclusive, né? Pois é, eu costumo brincar com o ministro, que ele é o ministro da Saúde, com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele, e eu sou o secretário de Saúde do Brasil. Porque 44% da média e alta complexidade, quem atende é o Estado de São Paulo, e faz isso com muito orgulho. Mas o meu desafio para o ministro, e isso é diário, é que ele consiga, ele fez grandes medidas, acoplar o paciente ao recurso. Eu acho ótimo que o paciente venha, mas tem que vir junto o dinheiro, porque senão o Estado de São Paulo vai continuar pagando a conta. Bom, quando a gente pensou aqui, quando a gente pensou no seminário sobre a saúde, né, numa discussão sobre a saúde, a gente falou, a gente tem que trazer pessoas também da iniciativa privada, né, para discutir isso. E a iniciativa privada também tem relação com a saúde pública, né? A gente tem o exemplo aqui de São Paulo com o Corujão da Saúde, que a gente vai falar disso aqui também. E eu pergunto para o doutor Sidney, que preside um dos maiores hospitais do país, se não do mundo. Em relação à área privada, como que a área privada pode se adaptar e também receber pacientes que não têm condições de pagar plano de saúde e não têm condições de dar uma sequência à saúde? A área privada também precisa fazer parte do futuro da saúde nas cidades? Muito bom dia a todos. Eu agradeço o convite aqui do lado de ilustres pessoas aqui do Cenário da Saúde. E, de fato, o sistema privado, acho que ele tem como ajudar mais do que no Corujão da Saúde ou em manobras muito compensatórias de algum momento onde a gente deve sanar um problema. Dentro da missão, e aí eu falo pelo Hospital Albert Einstein, a missão do hospital filantrópica fez com que nós nos aproximássemos do governo de uma forma bastante intensa, fazendo com que hoje, no cenário da filantropia, nós participamos no atendimento de mais de 1 milhão de pessoas, não só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas por todo o país, através de consultoria, de capacitação, através de um programa muito bem realizado pelo Ministério da Saúde, e pelas parcerias governamentais, que é o Programa de Desenvolvimento, que é o PROAD. Isso eu acho que é uma obrigação, Tiago, no sentido de que o SUS ele é um sistema único de saúde. E dentro do sistema único de saúde está o sistema público e o sistema de saúde suplementar, da qual os hospitais privados, os hospitais filantrópicos também fazem parte. E nesse sentido, eu acho que existe uma facilitação dos hospitais privados no sentido de gestão mais eficiente, no sentido de não estar tão presos às restrições e regulação de que o sistema de saúde público está. Então, nós temos uma capacidade de, principalmente em medicina de alta complexidade, na capacidade de gestão, na capacidade de formação profissional, na capacidade de investimento em novas tecnologias e modelos inovadores de gestão. A gente tem sim uma missão e uma capacidade de, juntamente com o sistema público, melhorar a saúde da população brasileira. É isso que o Hospital Albert Einstein tem feito, é isso que nos permite manter uma relação muito próxima com a Prefeitura, com o Estado, com o Ministério. E hoje, de novo, é mais um momento que a gente se encontra aqui com o ministro também para falar das responsabilidades também do setor privado. Portanto, eu acho que existem inúmeras oportunidades em que o sistema privado ele pode participar e deve participar. Dentro daquilo que foi falado aqui em relação a municípios, por exemplo, o professor Davi falou muito bem, desses 70% dos municípios que tem menos de 20 mil habitantes, 50% de todos os municípios têm um hospital geral dentro da sua capacidade. Isso é impossível, não tem escalabilidade para lidar com isso. Existe aí uma oportunidade também, através do estudo de gestão, como que a gente pode criar organizações não mais municipais, mas verdadeiras regionalizações de saúde, como já foi feito em outros países do mundo e principalmente com foco em prevenção e atenção primária, diferente daquilo que a tabela SUS vai remunerar hoje de forma melhor, que são os procedimentos, as prescrições, que abrem sim caminho para uma judicialização e abrem caminho para uma medicina pouco eficaz, uma medicina que não melhora a saúde da população, mas sim ela acaba apagando a ineficiência da prevenção. Doutor Renato, o senhor é responsável por
site na internet, uma ferramenta muito importante que vem ajudando as pessoas a conseguir marcar consulta. Eu acho que aqui nessa sala, mesmo quem tem plano de saúde, sempre teve alguma dificuldade para conseguir marcar uma consulta, e essa foi a discussão que nós tivemos muito na campanha política no ano passado. Quando se fala em corrida à Prefeitura de São Paulo, a saúde aparece em primeiro lugar e a dificuldade de se marcar consulta. Eu pergunto, o funcionamento de uma plataforma como essa visa também a suprir lacunas do próprio poder público e do próprio poder particular também? As próprias entidades privadas, os convênios médicos também não têm condição de atender tanta essa demanda. Em que nicho entra o Doutor Consulta? Bom dia. Agradecer à Jovem Pan pelo convite. A honra de estar do lado de pessoas tão importantes para o setor de saúde do Brasil. Só esclarecendo um pouquinho, Tiago, o Doutor Consulta não é apenas um aplicativo, um site de marcação de consultas. Nós somos uma rede de clínicas médicas. Hoje, semana passada, comemoramos 1.000 médicos já fazem parte dessa rede. Atendemos nos nossos próprios centros médicos. O nosso negócio, a idealização do nosso negócio foi da acessibilidade. E acessibilidade não só no sentido de ter uma consulta ou acesso a um tratamento médico num preço justo, mas sim é um sentido um pouco mais amplo de acessibilidade. É estar próximo das pessoas, é gerar facilidade, né, no agendamento das consultas. Quer dizer, as pessoas lá marcam consultas muito rapidamente, de um dia para o outro, 2 dias, no máximo uma semana. A gama de especialidades, são mais de 45 especialidades e mais de 300 tipos de exames que são feitos no Doutor Consulta. Em cima de uma plataforma tecnológica que traz eficiência para o sistema. Acho que nós não temos tempo aqui para falar de outros sistemas que não têm esse tipo de eficiência, mas a gente consegue gerar o acesso, também ter um preço justo para as pessoas por causa dessa eficiência, né? O ministro estava falando aqui da quantidade de exames que não são nem retirados num centro, num laboratório, enfim. No nosso modelo, para vocês terem uma ideia, os protocolos que a gente trabalha, a gente prescreve cerca de 1,7 exames por paciente, diferente de outros sistemas que chegam a 5, 6 exames gerados por consulta. Então, é um sistema que se propõe ser bastante resolutivo. Em relação enfim, a gente poder colaborar com o sistema público e privado, eu diria que o nosso modelo é um modelo complementar. Nós podemos ser complementar, aonde nossa atenção está na entrada, na atenção primária, atenção secundária, ambulatorial, e a gente se propõe a fazer a gestão de saúde dessas pessoas, com exames e consultas, e sendo até um gatekeeper para uma atenção, enfim, numa atenção de alta complexidade. Acho que esse é o nosso papel. O ministro falou aqui um pouquinho sobre a quantidade do sistema, né, do SUS. Eu compartilho com a visão do ministro em 100%. Hoje, o SUS é um sistema muito bem montado, muito bem pensado, mas, sem dúvida, faltam recursos, sem dúvida, a amplitude dele requer gestão, né? E eu acho que o nosso modelo ele é todo baseado em gestão, né? Então, acho que esse é o ponto. Acho que é o que seria bastante produtivo para o SUS. Quer comentar, ministro? Não, nós temos consciência de que é preciso otimizar o nosso modelo. Nós temos 4 milhões de colaboradores do SUS e temos dificuldade de fazê-los cumprir horário, de fazê-los prestar o serviço para o qual estão contratados. Tem muitos servidores públicos que têm vocação para o serviço público. Só aqueles que carregam o piano, entra governo, sai governo, eles estão sempre ali sendo convocados porque são pessoas comprometidas com aquilo que fazem. Mas temos também uma grande massa de servidores que precisam de estímulo para poder serem produtivos, até porque a nossa Constituição
desvinculou produtividade e remuneração quando deu estabilidade ao servidor público. Então, nós temos um esforço a ser feito para que o sistema responda efetivamente. Clínicas populares crescem muito no país, são um modelo, né, de solução rápida para quem não encontra na estrutura pública a emergência, a velocidade com que deseja ser atendido. Por isso que eu lamento nós termos 30% de ausência nas consultas especializadas, as pessoas precisando de atendimento e aquelas agendadas não comparecem. Então, o nosso sistema de informatização, aquele smartphone, cada pessoa vai ter todo o seu prontuário eletrônico disponível em qualquer lugar do mundo que ele esteja. Onde ele for consultado, o médico vai ter toda a sua ficha, os últimos exames, ou o seu histórico clínico. Então, vai facilitar um diagnóstico mais preciso, né? Não vai dispensar medicamento que ele já tem, porque vai estar anotado todo o medicamento que ele já recebeu ali. Isso vai facilitar muito, otimizar muito o recurso. A questão da tabela SUS que o Davi Wip falou, e você perguntou, a tabela não será reajustada. Nós temos que refazer o modelo de financiamento, porque só 60% do que nós pagamos é a tabela SUS, 40% são incentivos. Então, tem um hospital que recebe R$800 uma diária de UTI e um outro hospital que recebe 400. Um está na rede de urgência e emergência, o outro não está. O hospital que está na rede cegonha recebe um valor diferenciado do hospital que não está na rede. Então, foram se criando uma série de mecanismos de dar um jeito, quebrar o galho, melhorar, mas melhorou para uns e não para todos. Então, o sistema tem que ser repensado, e só será repensado a partir da informatização, quando nós saberemos de fato qual é a demanda de serviço de saúde dos brasileiros e podemos pensar um modelo de financiamento. Eu tenho absoluta convicção de que esse modelo de pagar procedimentos não é o modelo ideal. Nós temos que criar um modelo de disposição de serviço de saúde para a sociedade, até para prestigiar quem faz saúde preventiva, quem trabalha, para que as pessoas não acorram ao serviço de saúde, que hoje não são prestigiados pelo sistema. Agora, ministro, a desigualdade no Brasil é muito grande, né? O senhor tem mais dificuldade de implantar isso em outros estados, norte e nordeste do Brasil, do que na comparação com São Paulo, por exemplo? Nós temos gestão de excelência em municípios em todas as áreas do Brasil. E temos gestão difícil também em municípios em todas as áreas do Brasil. A gestão é municipalizada, cada prefeito toca a saúde do seu município. Por isso que nós eliminamos aqui o modelo que existia de carimbar dinheiro para cada ação, e estamos dando para o prefeito autonomia, porque cada prefeito tem o seu plano municipal de saúde, o seu conselho municipal de saúde, o secretário a cada 4 meses tem que ir à Câmara Municipal prestar conta da execução do plano municipal de saúde, e o Brasil é muito diferente. Então, nós deixamos de conduzir a ação por Brasília e damos autonomia aos prefeitos para fazer. Tem bons exemplos de saúde e maus exemplos de saúde em todos os estados brasileiros. Tem boas organizações de saúde, que são os terceirizados, e más organizações de saúde em todos os estados brasileiros. Então, o modelo é muito diverso, ele é descentralizado e não pode haver generalização da avaliação do modelo SUS. Doutor Davi, também São Paulo sofre com desigualdades, porque são mais de 600 municípios e não dá para atender todo mundo como existe o atendimento aqui em São Paulo, né? Começa pela ocupação de leitos. Se eu for para o interior do estado de São Paulo, eu digo a vocês que nós não precisamos nem de leitos nem de hospitais. O índice de ocupação hoje das Santas Casas, por exemplo, é inferior a 40%. E o que acontece? O provedor, o gestor, ele paga o custo fixo. Tem uma internação que é inferior à sua capacidade, então a precificação do leito fica muito cara. Esse é um grande problema. A outra coisa tem que fazer quem sabe fazer. Não adianta eu montar um serviço de cirurgia do tipo prótese e órtese numa cidade que não tem expertise, ou não tem a escala para isso, porque se você operar, por exemplo, uma prótese de quadril uma vez por ano, o insucesso é muitas vezes maior. Então, esse tipo de escala é um problema fundamental. O outro, que na minha leitura é o fundamental do SUS, é a referência contra a referência. Você tem que saber o que é dever de cada ente federativo. Cabe aos municípios a atenção primária e a prevenção. Cabe aos estados a atenção secundária, inclusive a média e alta complexidade. E cabe ao governo federal o financiamento e a organização das políticas públicas. Então, se isto não ocorrer, e não ocorre, que a referência contra a referência é o que nós estamos vendo. A culpa é do cidadão? Não. A culpa é nossa, que não soubemos até hoje capilarizar
e organizar o sistema a ponto que o indivíduo que tem uma gripe deva ser atendido na unidade básica de saúde. E quem vai para um transplante de órgãos tem que ser atendido no lugar que tem competência para isso. Eu tive um dado agora muito interessante. Um dos maiores gargalos do Estado de São Paulo são as cirurgias de órtese e prótese. Então, nós fomos para o diagnóstico. Um dos motivos é a reoperação. E a reoperação ocorreu pelo insucesso da primeira. Então, tudo isso tem que ser revisto. Há 2 semanas eu fui para Presidente Prudente e eu fui surpreendido. Me disseram que havia uma fila de espera de 30 mil pessoas para atendimento especializado ambulatorial. E eu descobri, o ministro falou nisso, que 31 mil pessoas marcaram consultas e não foram. Aí me perguntaram, bom, mas precisa fazer um outro hospital estadual. Falei, como? Eu tenho um hospital, que é o regional, com 500 leitos em Presidente Prudente. Prudente tem 220 mil pessoas. Se eu fizer a conta, um leito para cada 1.000 pessoas, 250 leitos seriam suficientes. Como é que o hospital está lotado? Porque Prudente dá conta do entorno todo de 39 municípios. Só que ele dá conta e não recebe o dinheiro porque fica nos municípios. Doutor Sidney, aqui em São Paulo existe a PPP dos hospitais, né, doutor Davi? Que inclusive o Estado constrói e as entidades privadas acabam fazendo a gestão. O senhor acha que essa pode ser a solução, a saída, de uma certa maneira, para que o poder público, por falta de recursos, por muitas vezes não ter condições de gerir um hospital, o senhor acha que o poder privado, as entidades privadas têm mais capacidade ou não necessariamente? Eu discordo, eu não acho que essa é a saída, eu acho que a saída ela vem antes disso. Primeiro, voltando um pouco, nós estamos falando de um sistema de saúde que ele é motivo de preocupação no mundo inteiro. Haja visto a porcentagem do PIB que a saúde consome em virtude de inflação médica, em virtude de aquisição desenfreada de novas tecnologias, algumas que não agregam valor ao tratamento. E nós estamos falando aqui de desfecho. A medicina como um todo, principalmente no Brasil, ela é pouco medida em relação ao desfecho. Isso que o secretário falou, que o Davi falou, em relação à prótese e órtese, isso a alta complexidade que talvez pudesse ser evitada caso esse paciente se empoderasse um pouco mais do cuidado da sua saúde, que é um dos problemas que a gente deve tentar fazer uma mudança cultural, no sentido de evitar aquelas condições que vão culminar com um maior risco de internação, maior risco de procedimento. E aí nós estamos falando de obesidade, de tabagismo, de dependência de álcool, nós estamos falando de hipertensão. A importância da atenção primária, ela vem antes disso. Existem 31% das internações no país que poderiam ser evitadas caso houvesse um foco no atendimento à atenção primária e o empoderamento desse paciente, tanto educativo quanto nos cuidados da sua própria saúde. E aí o setor privado ele pode participar, porque existem muitos empregadores que hoje têm a necessidade de fazer incentivos na sua população de colaboradores, no sentido de prevenir a utilização do sistema. Portanto, o custo da saúde ele tem um aumento exponencial no SUS como um todo, no sistema público, no sistema privado, e eu acho que a atuação do setor privado ele pode ajudar em outras instâncias e não simplesmente na gestão de um hospital. Talvez o hospital ele deva servir como... Ele é importante porque, obviamente, uma porcentagem pequena vai exigir internação e procedimentos, mas muito mais do que isso, acho que o setor privado ele pode contribuir no sentido de trazer tecnologias, assim como o ministro referiu, o paciente pode acessar inovações tecnológicas a marcar sua consulta, o setor privado ele tem uma capacidade de investimento talvez maior, de integração de dados talvez maior, ele pode contribuir no sentido da gestão, da prevenção, da atenção primária e no sentido de evitar que o procedimento de alta complexidade seja exigido. Esse número de 31% de internações evitáveis do sistema único, em outros países como Austrália, Reino Unido, ele é 4%. Países que investem muito mais no gatekeeper em relação à porta de entrada. Só quer falar, doutor? Doutor Davi. Eu quero fazer um esclarecimento da diferença. O que é PPP?
A parceria público-privada em um hospital, que eu tenho dúvidas do eventual sucesso, é quando você tem um investidor, que ele entra já no investimento com percentual, por exemplo, 40%, o Estado com 60%, e depois da obra concluída, você tem uma nova parceria já licitada com uma organização social, para a bata cinza, que é tudo que não é médico, que não é saúde direta, e para a bata branca, o que é saúde. Eu tenho dúvida de como é que nós vamos remunerar o parceiro depois desses hospitais prontos. A outra coisa é uma forma de gestão que, na minha opinião, hoje é a melhor que o Estado de São Paulo dispõe, que são as organizações sociais. O Estado de São Paulo ele tem 4 tipos de gestões. Ele tem a administração direta, tem as OS, as autarquias e as autarquias especiais. A administração direta tem um grande problema porque ela é refém do RH, enquanto as organizações sociais ela tem mais possibilidade de contratação. E o novo mecanismo que nós estamos usando muito, felizmente, a lei vai dar nexo a isso que nós estamos fazendo, é a terceirização. Hoje, existem especialidades que você não consegue contratar. Você não consegue contratar anestesistas, neonatologistas, pediatras, você é obrigado a contratar empresas também pelo sistema de licitação. E a escolha do gestor é muito clara. Ou você terceiriza, ou você não tem pronto-socorros, por exemplo, abertos. Bom, eu queria fechar essa primeira rodada aqui com todo mundo. Estão chegando muitas perguntas aqui para a gente conseguir atender essa demanda. Eu pergunto para o doutor Renato, em relação ainda ao doutor Consulta, de que maneira essa ferramenta se adapta à cidade do futuro? O nosso modelo ele é um modelo baseado em eficiência, né? Então, o que a gente Começa faz... de novo, doutor. Acho que o microfone não estava pegando. Alô? Agora sim. Alô? O nosso modelo é um modelo baseado em eficiência. A medicina, quer dizer, o atendimento à saúde, ele inicia no ambulatório. Como foi dito aqui pelo Sidney, nós acreditamos que é o papel da atenção primária, secundária, no ambiente ambulatorial, ser o responsável pela orientação da saúde das pessoas, ser realmente o gestor da saúde das pessoas, orientar as pessoas. Uma das ferramentas, das melhores ferramentas para o engajamento do paciente no tratamento, como foi dito aqui, muitos pacientes não comparecem às cirurgias ou não comparecem a exames e consultas. Um dos maiores instrumentos que você melhora o engajamento é a informação. Então, você tem que ter uma plataforma tecnológica onde integre todos os players do atendimento, do médico ao paciente, passando por todos os recursos. Então, eu acho que com essa eficiência, a gente consegue trazer uma medicina de alta qualidade, resolutiva, por um preço acessível, que é o nosso papel. Ministro, a gente tem aqui a pergunta do professor Caio Bianchi, da SPM. Ele pergunta o seguinte: de que maneira a iniciativa privada pode ajudar, no caso, o SUS, como plataformas, a exemplo do Doutor Consulta? Será que é possível implantar um Doutor Consulta no SUS? Já temos o sistema eSUS AB, que é um sistema que contempla toda esta operação. É um software gratuito. Não exigimos isso, nós exigimos que os municípios instalem um sistema e vamos patrocinar modelos onde a iniciativa privada vai implantar o sistema, o software, os computadores, os tablets para estar na mão dos nossos agentes comunitários de saúde, a conectividade, o treinamento pessoal, e nós pagaremos por mês esse sistema operando. Porque se não for dessa forma, como eu disse antes, o status quo vai boicotar o sistema e nós não vamos ter informação, porque não interessa ao status quo ser controlado pelo modelo. Então, o deputado Fausto Pinato está aqui nos prestigiando, sabe bem do que eu estou falando. A saúde precisa de uma energia muito forte no seu controle. Há uma demanda muito grande da população de serviços de saúde, mas há também uma procura, eu não preciso falar aqui para vocês, atestados frios, os empresários todos aqui sabem, né? A quantidade de gente que vai
a uma unidade de saúde pegar um atestado para justificar a falta do serviço. E aí, para justificar o atestado, pede um exame. Por isso que daí ninguém vai buscar o exame, porque tudo é tudo é uma fraude nesse processo, especialmente de atestados. Pelo menos metade dos atestados que são dados para justificar a falta do trabalho não tem fundamento nenhum. É uma desculpa que o empregado vai buscar para poder fazer uma outra atividade que ele tem interesse. Então, o sistema precisa de controle e a iniciativa privada vai nos ajudar, fornecendo, tem softwares muito bons de gestão, tanto hospitalar, ambulatorial, como de atenção básica, e todos estão livres. Nós teremos um barramento no cartão SUS que vai ler informação de todo tipo de software. Mas, como algum município pode reclamar que não tem dinheiro para comprar o software, nós disponibilizamos também o software público, que é de muito boa qualidade. Secretário Davi, a pergunta é mais ou menos a mesma, mas vem do Pedro Branco, do Uber. O doutor Consulta propõe um sistema eficiente em uma rede própria, e como é que o senhor avalia, o senhor encara essa possibilidade do poder público também usar aplicativos, também usar mais a tecnologia do que a tecnologia é usada hoje? Nós somos absolutamente a favor da modernização e atualização. Então, a Secretaria busca várias parcerias tentando modernizar o seu sistema. O doutor Consulta eu acho um modelo muito interessante, estava até falando com o doutor Renato antes, porque ao mesmo tempo que ele é muito rapidamente diagnóstico e atende ao paciente, a pergunta do gestor público é na hora que o doutor consulta, aquela consulta virar média e alta complexidade, quem é que vai dar conta da média e alta complexidade? Esse é o contraponto. O outro ponto é o seguinte: nós sabemos que 80% dos pacientes que estão nos nossos pronto-socorros deveriam estar na atenção primária, ou nos programas de família, ou nas unidades básicas de saúde, o que confronta e conflita com as filas. Então, na verdade, Tiago, eu acho o seguinte: falta sentar e conversar todo mundo. Eu acho que é um momento de transformação do país, onde todos os atores, de alguma forma, estão insatisfeitos. Se você conversa com a medicina suplementar ela está insatisfeita. Eu incluo a medicina suplementar, o doutor Consulta, de uma forma mais moderna. Se nós conversarmos com os hospitais privados e serviços privados, existem reclamações. E o serviço público tem deficiência e precisa progredir. Então, talvez seja o momento de nós nos reagruparmos e criarmos um modelo de integração mais inteligente que nós temos hoje. Bom, a pergunta agora para o Dr. Sidney, do Luiz Carvalho, que ele é engenheiro. Como que a direção dos hospitais particulares, essa direção aproveita a fragilidade emocional do paciente para a venda adicional de serviços como médico da dor, neurologista, psiquiatra e médico de alimentação, o nutricionista? O senhor entendeu a pergunta? Acho que a pergunta deu a entender que nós aproveitamos a fragilidade do paciente para vender esse tipo de serviço. Eu discordo. Primeiro que a gente não encara isso como um tipo de serviço para ser vendido. Eu acho que a obrigação do sistema de saúde, como aquele que nós queremos implementar, é um sistema de saúde que vem desde a atenção primária até os cuidados da internação e da reabilitação pós. E isso é algo muito pontual dentro de uma cadeia de saúde. Então, não há como se aproveitar, isso seria uma má prática e algo condenável, se aproveitar da fragilidade para venda de serviço. De novo, um pouco complementando aquilo que eu falei, quando se fala em venda de serviço, nós estamos contribuindo para um sistema de remuneração que hoje a maioria dos países do mundo utiliza e que é totalmente perverso. Você contemplar prescrição, contemplar procedimento com tabela, faz com que nós utilizemos mais serviços e que nós ofereçamos mais serviços. Então, talvez o bom gancho dessa pergunta seja na intenção do sistema de saúde mais sérios, e no Brasil essa discussão tem começado e ela tem que fazer parte do sistema suplementar e do sistema público em relação à remuneração pelo desfecho de um tratamento ou remuneração por uma prevenção da saúde ou a prevenção que a gente chama de global budget, que você recebe ou no seu município, ou na sua instância, ou no seu sistema, um valor para dar conta da saúde daquele montante da população. E aí você vai privilegiar muito mais o atendimento do cuidado para que ele não fique doente,
do que o atendimento para que ele tenha cada vez mais fragilidades e você cobrar pelo serviço. Uma pergunta agora é para o homem da tecnologia, doutor Renato, aqui do Bruno Paiva, da ClearTech. Como uma cidade do futuro pode agir na prevenção de doenças em relação a essa plataforma com as consultas? Isso se age, obviamente, na prevenção de doenças, mas ele pergunta especificamente sobre a internet das coisas, o Big Data, de que maneira tudo isso pode auxiliar na identificação dos pontos de epidemias, de problemas na saúde. Eu gostaria, antes de fazer dessa resposta, eu gostaria de complementar a palavra do Davi Wippe. No ambiente ambulatorial, nós somos resolutivos com 96% dos casos. 4% dos casos precisam de uma alta complexidade. Então, cada 100 pessoas que batem lá, 96 têm seus problemas resolvidos. 4% precisa da alta complexidade. E 8% apenas dos atendimentos precisam de um segundo atendimento. A gente não resolve no primeiro atendimento, precisa de uma sequência, né? Então, acho que, pelo lado social, acho que a gente consegue, e sendo acessível, a gente consegue resolver bastante, o problema de muitas pessoas. E, de novo, o nosso modelo é um modelo complementar. A gente pode tanto ajudar as pessoas que têm plano de saúde, ou as pessoas que não têm plano de saúde. Obviamente que, quando precisar de uma alta complexidade, nós somos limitados, nós temos que indicar ou para o SUS, ou se a pessoa tem um plano de saúde. Mas acho que a gente pode, sim, desonerar o SUS na parte ambulatorial, que é bastante importante. Respondendo à pergunta, desculpa, como é que nós podemos ajudar na prevenção, no Big Data, enfim. Nós temos... Enfim, ainda somos uma startup, ainda estamos começando, mas já atendemos 120 mil consultas mês e fazemos 110 mil exames mês. Ainda temos pretensões de crescer bastante, como eu falei, uma startup, mas, sem dúvida, temos uma base de dados muito importante e que a gente transforma essa base de dados, dessas informações. Estamos criando um modelo de gestão de saúde que vai ajudar bastante as pessoas. Os nossos pacientes não são... onde a gente tem a maior oportunidade de investimento na saúde é evitar que as pessoas se tornem crônicos, evitar que as pessoas se tornem doentes, evitar que as pessoas cheguem aos hospitais. Então, sem dúvida, no nosso escopo de trabalho, a prevenção é muito importante. E o database, as informações que nós temos, o histórico que nós temos dos pacientes, é muito importante para evitar uma alta complexidade. Doutor, uma curiosidade, como é que é feita a prospecção dos médicos para que eles virem parceiros de vocês? Porque a gente sabe que os médicos reclamam muito da remuneração dos planos de saúde, inclusive, né? Às vezes 10, 15 reais por consulta, uma coisa irrisória. Como que vocês conseguem ir atrás dos médicos, ou os médicos, em razão do sucesso da plataforma, eles vão atrás de vocês também? Olha, para falar a verdade, ainda estamos numa fase que os médicos estão nos procurando, né? Então, angariar médicos não tem sido difícil para nós. Os médicos nos procuram, gostam do modelo, e tem um outro detalhe, quer dizer, hoje a cada consulta que é terminada, a cada exame, cada paciente que sai do ambiente da autoconsulta, ele responde uma pesquisa em relação ao médico, em relação ao atendimento. E o médico também pontua o prontuário eletrônico e também pontua o próprio doutor consulta. E a gente tem alcançado números bastante expressivos. Hoje, a média, a nota que o médico dá para nós é 9,9. E eu acho que o que mais atrai o médico é o ambiente de trabalho onde ele recebe um paciente que ele tem todas as informações. Nossa consulta dura, em média, 55 minutos, entre pré-consulta, consulta e pós-consulta. Então, o médico ele tem muito subsídio, muita informação, muita facilidade, o ambiente de trabalho para ele é muito bom. Então, acho que isso que é o maior atrativo. O ministro, aqui uma pimenta, parece pergunta de jornalista, é uma pessoa que não se identifica. A promessa do prontuário eletrônico e do cartão digital do SUS já tem 10 anos. Todo gestor diz que está implantando. A pergunta é objetiva, quando será implantado? Por favor, diga ao menos o mês e o ano. Eu espero que em 6 meses nós tenhamos o
processo todo concluído. 6 meses. Nós temos, por exemplo, a licitação do registro eletrônico, fizemos no final do ano passado, ação judicial, disputa. Infelizmente, a gente, no poder público, tem os percalços, né, da regra do jogo, e são valores expressivos, e disputas, às vezes, nos atrasam a contratação. E tem, como eu disse para vocês, a questão de nós precisarmos contar com a cooperação do próprio sistema, né, que reage a ser controlado. Então, não é por isso que não foi feito até hoje. Não era fácil, né? Já teriam sido feito. Mas já contratamos, já licitamos, estamos tentando resolver aí questões de contestação de resultado de licitação e vamos implementar o sistema, temos recursos disponíveis e vamos vincular o repasse de recursos aos prefeitos em troca da informação. Estados, municípios, todos que recebem do SUS ou devolvem a informação ou não receberão mais recursos. A comissão tripartite, Estados, municípios e União, já tomou essa deliberação e é isso que vai fazer com que, de fato, o sistema passe a funcionar. É o condicionamento de informação versus recurso e é isso que permitirá, finalmente, a conclusão desse processo. Olha, a gente está nos últimos 5 minutos do nosso debate. Eu vou fazer a última pergunta aqui da plateia, depois eu dou um tempo para cada um, para as considerações finais aqui. Doutor Davi Uip, pergunta do nosso colega aqui da Jovem Pan, o Felipe Xavier. A exemplo do que fez o Einstein, criando unidades menores espalhadas pela cidade, o HC, que é um centro de excelência, também poderia criar unidades menores espalhadas pela cidade? Coitado do meu orçamento, né? O complexo HC é um complexo, além de extremamente competente, é um complexo volumoso. Ele tem mais de 20 mil servidores hoje, tem 7 institutos e nós estamos inaugurando o novo Hospital de Suzano, que completará esse número de institutos. Agora, eu vejo o Hospital das Clínicas de outra forma. O Hospital das Clínicas é um hospital altamente competente para atender a média e alta complexidade. Então, ele não é um hospital captador de pacientes, inclusive os objetivos são totalmente diferentes. Eu vejo o complexo, agora na próxima quinta-feira, seguramente com a presença do ministro, nós vamos inaugurar o melhor e maior pronto-socorro de cardiologia no Instituto do Coração. Então, este é o papel, esta é a missão do Complexo Hospital das Clínicas. Não vejo a semelhança, o Einstein tem outro modelo de negócio e outras possibilidades. Do Hospital das Clínicas é um hospital de referência para média e alta complexidade. Doutor Renato, já agradecendo o senhor pela visita, pela presença, espero que o senhor venha mais vezes aos outros fóruns da Jovem Pan. Uma palavra final, a saúde do futuro é uma saúde possível? Sem dúvida, é possível. Saúde, na verdade, eu não vejo saúde do futuro, eu vejo sistemas inteligentes no futuro tratando da saúde, né? Acho que a saúde é saúde e é para todos, todos têm direito. Eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais em sistemas inteligentes que dêem acesso e que sejam eficientes. É isso que a gente acredita. E eu agradeço mais uma vez o convite. Bom. Doutor Sidney, do Albert Einstein, para a gente encerrar, muito obrigado pela visita, pela presença. A mesma pergunta, a saúde do futuro é possível? Eu que agradeço o convite de novo. E ela é possível, só que no meu ponto de vista, ela é possível se nós criarmos agora a estrutura necessária para a saúde daqui a 10, 15 anos. E saúde, a gente fala de bem-estar, a gente fala de prevenção, a gente fala de estar sem doença ou algo que nos afete. E por aí existe uma série de medidas de infraestrutura que a gente tem que criar para as cidades do futuro, e entre elas estão a alta pressão das doenças que a nossa sociedade vive aqui no Brasil, em relação a mortes violentas, em relação ao acidente automobilístico, em relação às epidemias, a prevenção das epidemias, em relação ao manejo de doença crônica. Aqui não foi falado, mas a gente sabe que o envelhecimento, o Brasil daqui 30 anos vai ter 3 vezes o volume de idosos que tem hoje e vai se assemelhar a países muito desenvolvidos. E do mesmo jeito que no debate anterior falaram que a passagem abonada do portador de mais de 60 anos, isso aqui vai quebrar o sistema, assim como vai quebrar o sistema de saúde. Então existe sim uma necessidade de investimento em infraestrutura da saúde.
o que o ministro falou em relação à aquisição de dados e Big Data, isso é fundamental, mas não adianta o SUS implantar um sistema, ninguém utilizar, ou criar alguns independentes que não se conversam. Os Estados Unidos está passando por isso agora, cada unidade utilizou o seu próprio sistema e nenhuma fala com a outra. E a gente não tem condições de mapear o risco e investir na saúde onde o risco é necessário, que certamente, num país com dimensões continentais como o nosso, tem diferenças de epidemiologia de um estado para outro estado. Portanto, eu acho que tem futuro, isso passa por criação de cidades mais saudáveis, por condições de qualidade de vida que vai, no futuro, prevenir a utilização do sistema de saúde conforme ele é utilizado hoje. Doutor Davi, obrigado, como sempre. Muito obrigado. Eu vejo assim, primeiro entender que a saúde não é uma entidade isolada. A hora que nós observamos que 50% do país não tem saneamento básico e não tem esgotamento, na hora que nós olhamos o país com as suas desigualdades, a saúde faz parte de um elo importante, mas não está isolado. Eu hoje prego com toda tranquilidade uma mudança total de modelo. O modelo hospitalocêntrico está absolutamente superado. Nós temos que trabalhar muito fortemente com prevenção e conscientização do indivíduo, que ele é responsável pela sua saúde. Se cada um de nós não fizer a sua parte, nenhum modelo vai dar conta. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, obrigado pela gentileza, pela visita e as suas palavras finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade do debate, ao Tutinho, a todos aqui, dizer que a Jovem Pan faz bem em trazer tantas cabeças aqui para avaliar os grandes desafios que temos para o futuro. A saúde é um dos maiores desafios e nas pesquisas de eleições municipais, em todas as cidades, a maior preocupação da população. A saúde é uma questão do individual, cada um tem que cuidar da sua saúde, a gente não consegue cuidar da saúde alheia, então nós criamos mecanismos para que cada um possa avaliar a sua alimentação, a sua atividade física, a sua capacidade de manter-se saudável para, quando numa eventualidade, poder ser assistido pelo sistema. Então, é preciso entender esse desafio, mobilizar as pessoas para a prevenção e promoção de saúde. Essa é a palavra-chave do futuro.